pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. O assunto que vamos ver hoje é determinante de uma matriz quadrada e suas aplicações. Então, nós vamos ver onde aplicamos o determinante. Vamos lá. Os elementos que fundamentam a geometria analítica são os pontos e suas coordenadas, já que através destes podemos calcular distâncias, coeficientes angulares das retas e áreas de figuras planas. Dentre os cálculos de áreas de figuras planas, existe uma expressão que determina a área de uma região triangular utilizando apenas as coordenadas dos vértices do triângulo. Portanto, consideremos um triângulo com vértices de coordenadas quaisquer. E assim, vejamos como calcular a área deste triângulo apenas com as coordenadas dos seus vértices. O parâmetro D é determinado pela matriz das coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Então, o D, ele está representando as coordenadas dos vértices do triângulo. Então, portanto, os pontos A, B e C, onde o A representa o meu x1 e o meu x2. O ponto B, x2, y2. O ponto C, x3, y3. Nesse caso, como a minha matriz é uma matriz 3 por 3, e eu só tenho o par ordenado, e o par ordenado é composto de x e y, eu vou completar a minha terceira coluna com o número 1. Por que o número 1? Lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E quando nós fazemos os cálculos das diagonais, nós multiplicamos. Então, qualquer número que eu multiplique por 1 vai continuar sendo esse número mesmo. Então, por exemplo, 10 vezes 1 continua sendo 10. Então, portanto, ele não vai alterar o valor. Por isso, 1. Agora, para a gente calcular a área desse triângulo, conhecendo apenas os pontos, o que eu preciso? Conhecer a fórmula, nesse caso, da área desse triângulo. Então, aqui, S é igual a 1 sobre 2, então 0,5, ou meio, né? Vezes o determinante, então, vezes o módulo do determinante. Então, o que é importante? Eu saber que esse determinante, ele está no módulo. Agora, por que módulo? Então, vamos lá. Lembrando que precisamos do módulo, pois estamos encontrando a área de um polígono e não temos área negativa. A função do módulo é deixar todo o resultado sempre positivo. Então, todo número que passa pelo módulo sai positivo. Exemplo, 120. Então, calculei o determinante e deu 120. Como eu quero o módulo desse determinante, então o módulo de 120 vai continuar sendo 120. Então, a área é 120. Então, se ele é positivo, ele vai sair lá do módulo positivo. Agora, se eu encontro o meu determinante e ele é negativo, então menos 70. Como eu preciso pôr no módulo, então ele entra negativo nesse módulo. Quando ele sai positivo. Então, é como se o módulo fizesse uma mágica. Tudo que sai dele sempre vai ser positivo. Então, a área é 70, certo? Seguindo. Caso verifique a área de um suposto triângulo e o determinante dê 0, saiba que, na verdade, esses 3 pontos não constituem um triângulo, pois estão alinhados. Por isso, a área é 0. Então, por exemplo, ele não traz a figura, não traz o desenho, traz 3 pontos e pede para você, de repente, calcular a área. Aí você vai lá e calcula essa área. E essa área, e esse determinante deu 0. Se o determinante deu 0, quer dizer que você não vai ter área, você não vai ter um triângulo. Quer dizer que os pontos vão estar alinhados. Então, quando a gente tem lá
o determinante do x1, x2, x1, y1, x2, y2, x3, y3, que são os pontos, essa fórmula, né, esse estudo desse determinante, ele serve para eu verificar se os pontos estão ou não alinhados. Então, às vezes, aparece exercício perguntando, verifique se os pontos estão alinhados. Então, é o determinante que vai dizer. Se o determinante der 0, é porque os pontos estão alinhados. Se o determinante der diferente de 0, é porque os pontos não estão alinhados. E aí, vão formar um triângulo e você vai conseguir ter a área, certo? Vamos lá. Obtendo a área de um polígono utilizando o determinante. Então, obter a área de um triângulo de vértices A, 1 e 2, B, 7 e 2, e o C, 4 e 7. Como nós vamos fazer isso? Então, o primeiro passo é calcular o determinante. Então, o determinante, então, vamos colocar lá o pontinho A, que é 1 e 2, o ponto B, que é 7 e 2, o ponto C, que é 4 e 7. Vamos completar a terceira coluna com o número 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Seguindo a regra de Sarros, vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, primeira e segunda coluna, repetindo aqui. Vamos definir as 3 diagonais principais e as 3 diagonais secundárias. Vamos multiplicar os valores dessas diagonais. Então, 1 vezes 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 vezes 4 é 8. 1 vezes 7 vezes 7, 49. Juntando tudo, temos 59. A mesma coisa com a diagonal secundária. 4 vezes 2 vezes 1, que vai dar 8. 7 vezes 1 vezes 1, que vai dar 7. 1 vezes 7 vezes 4. Desculpa. 1 vezes 7 vezes 2, que vai dar 14. Somando tudo, temos 29. E aí, o que nós temos que fazer? A diagonal principal menos a diagonal secundária. A minha diagonal principal é 59, a secundária, 29. 59 menos 29, eu vou ter como determinante o 30. Nesse caso, eu vou substituir na fórmula. Então, a fórmula é 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Então, o módulo de 30. Como 30 é positivo, ele vai sair do módulo, vai continuar positivo. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, nada mais é do que o valor que eu achei do determinante dividido por 2. Então, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, isso quer dizer que a área desse triângulo, onde eu conhecia só os pontos, é 15. Então, esse pedacinho que está pintado de amarelo equivale a 15, que ele está representando a área do meu triângulo. Agora, uma outra maneira de se fazer. Então, primeiro é verificar os vértices. Pegamos o A, o B e o C. Segundo, repetir as coordenadas do primeiro ponto ao fim da sequência. Então, ao fim. E organizar as coordenadas na forma de uma tabela. Então, aqui, o meu ponto A, que é 1 e 2, o meu ponto B, que é 7 e 2, e o meu ponto C, que é 4 e 7. E eu vou repetir o primeiro ponto, 1 e 2. Então, vocês estão verificando aqui, olha que tá de vermelhinho, o ponto A, ele começa e ele termina. Então, ele faz um sanduíche, certo? Dos que estão lá no meio. Depois disso, o que a gente vai fazer? Então, terceiro, multiplicar à direita as coordenadas usando as seguintes duplas. Então, aqui, olha, vou pegar no sentido da diagonal principal. Então, 1 vezes 2, que deu 2, 7 vezes 7, 49, 4 vezes 2, que deu 8. Vou juntar todo mundo, 59. A mesma coisa, que seria o quarto passo, é multiplicar à esquerda as coordenadas usando as seguintes duplas. 2 vezes 7, que é 14, 2 vezes 4, que é 8, 7 vezes 1, que é 7. Junto todo mundo, deu 29. O
quinto é subtrair a diagonal principal da secundária. Então, 59, que nós encontramos, menos 29, que vai dar 30. E aí, o sexto é aplicar a fórmula. Então, aqui, o que nós vamos fazer? É 1 sobre 2 vezes o módulo de 30. Lembra? Tudo que sai do módulo sai positivo. Como ele já entrou positivo mesmo, ele vai continuar do mesmo jeitinho. Então, 30 dividido por 2, então minha área é 15. Então, as duas formas dá para você chegar na mesma resposta, certo? Aí vocês escolhem o que vocês acham melhor fazer. Vamos ver um outro exemplo. Então, obtendo a área de um polígono utilizando determinante. Então, aqui nós vamos encontrar a área de um outro desenho, não é mais um triângulo. Então, esse polígono é um pentágono, utilizando as coordenadas dos vértices. Então, o primeiro passo é verificar esses vértices. Então, aqui eu tenho o meu A, que é composto, lembra? Primeiro sempre x, depois o y. Então, 4 e 1. O B, 7 e 3. O C, 6 e 6. O meu ponto D, que é 2 e 7. O meu ponto E, que é 1 e 4. Segundo passo é formar o sanduíche. Então, lembre, eu vou iniciar e terminar com o primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto é o ponto A, 4 e 1. Depois, em seguida, o ponto B, 7 e 3. O C, 6 e 6. O D, 2 e 7. O E, 1 e 4. Mas eu preciso finalizar com o primeiro, que é 4 e 1. Então, olha lá, estão em vermelhinho, certo? Beleza. Terceiro passo. Multiplicar à direita as coordenadas usando as seguintes duplas. Então, 4 vezes 3, que vai dar 12, 7 vezes 6, 42, 6 vezes 7, 42, 2 vezes 4, 8, e 1 vezes 1, que vai dar 1. Junto todo mundo, 105. A mesma coisa, só que agora à esquerda. 1 vezes 7, que é 7, 3 vezes 6, que é 18, 6 vezes 2, que é 12, 7 vezes 1, que é 7, e 4 vezes 4, que é 16. Junto todo mundo e eu vou ter 60, certo? Nesse caso, agora eu vou pegar o primeiro valor, que é a principal, e vou tirar da secundária. Então, 105 menos 60, eu vou obter 45. Então, o meu determinante é 45. O último passo é colocar na fórmula. A minha fórmula é 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Então, nada mais é do que o módulo do determinante dividido por 2, beleza? O módulo é 45, o módulo de 45, porque o determinante deu 45. Como ele está positivo, ele vai continuar positivo. Então, ele entrou no módulo positivo, ele vai sair positivo. 45 dividido por 2, que vai dar 22,5. Essa é a área do nosso pentágono, certo? Onde a gente só conhecia as coordenadas dos vértices. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido onde a gente pode utilizar o determinante, por que a gente aprende, né, o cálculo do determinante. E é isso, pessoal. Quero agradecer vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E se vocês ficarem com dúvida, estou à disposição. E eu quero agradecer a vocês por todo o empenho de vocês. Eu estou muito feliz. Mesmo assim, com a tristeza, né, da gente estar em casa, da gente estar afastado, eu estava com muito medo de não conseguir ensinar matemática para vocês. E assim, eu estou dando as atividades, vocês estão me entregando essas atividades, vocês estão criando exercícios, resolvendo e me entregando. Estão indo super bem, isso me deixa muito feliz. E obrigada por essa alegria, obrigada por vocês se empenharem também, porque não adianta nada eu fazer uma aula e vocês não se empenharem. E é isso. Obrigada, beijo, amo vocês de coração.
Muitas saudades e até o próximo vídeo.